nesse momento de paz, de harmonia, de equilíbrio, de confraternização. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, para recebermos tudo aquilo que vai ser passado para nós hoje, através da nossa querida palestrante, Renata, que vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador, itens 3 e 4. Renata, é seu. Bom dia para todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tudo certo? Se alguém não estiver ouvindo, levanta que eu projeto um pouquinho mais a voz, tá? Nós gostaríamos de agradecer o convite que foi feito para estarmos aqui hoje, para compartilhar um pouco do estudo que nós fizemos a respeito do tema, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º. Esse capítulo ele é intitulado O Cristo Consolador, e os itens que nós vamos estudar são os itens 3 e 4, que Kardec intitulou o Consolador Prometido. Então, para que a gente possa iniciar a nossa reflexão, eu vou ler esse item 3 e a gente vai fazer alguns comentários. Então, no item 3, é uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 15 a 17 e no versículo 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, essas palavras, elas foram pronunciadas por Jesus. E ele deu, né, essa orientação, né, fez essa previsão de pedir ao Pai um outro Consolador, quando estava com os discípulos pela última vez antes de ser preso, né, momentos antes da crucificação. Então, nesse texto, Jesus, ele começa assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, para demonstrar esse amor a Jesus, ele orienta que a gente guarde os mandamentos, porque ele orientou os discípulos naquela época, mas o Evangelho é atual e é para cada um de nós. E guardar os Evangelhos não é pegar, ler o Evangelho e guardar. É, acima de tudo, praticar o Evangelho. É observar o que aquele Evangelho traz, o que aquele mandamento traz. Então, Jesus pede para guardar os seus mandamentos. E quais foram os mandamentos que Jesus trouxe para nós? Né? Enquanto ele esteve aqui conosco, durante a sua encarnação aqui na Terra, Jesus estabeleceu alguns mandamentos. Então, ele falou para amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos perseguem, orar pelos que nos caluniam. Então, esses foram mandamentos que Jesus foi colocando para os discípulos e para o povo que o ouvia nas suas pregações. Então, ele começa, né, a sua fala dizendo que se nós o amamos, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Então, não basta a gente ler, não basta a gente refletir sobre esses mandamentos.
é preciso também que a gente coloque em prática. Por mais difícil que isso ainda possa ser, para nós que ainda somos espíritos imperfeitos, que ainda estamos num processo evolutivo, né? Que ainda estamos na caminhada. Mas a gente precisa fazer, dentro das nossas possibilidades, um pouquinho a cada dia. Tentarmos ser melhores um pouquinho a cada dia. E Jesus, né, ele queria que os discípulos guardassem os seus mandamentos, porque dentro em pouco ele sabia que ele seria preso, que ele seria entregue, né, aos romanos, que seria torturado, que seria crucificado. E os discípulos seriam os seus continuadores. Né? Nós podemos dizer que hoje nós estamos aqui conhecendo, né, sobre o Evangelho de Jesus, temos acesso a esse Evangelho, principalmente por causa desses discípulos que foram os continuadores de Jesus. E Jesus os amava muito. Então, ele queria que eles progredissem e queria que eles levassem esses mandamentos a todos aqueles, né, que seriam tocados pela sua palavra, mesmo depois da sua partida. Então, ele fez essa recomendação para guardar os mandamentos. Então, quando a gente ama alguém, a gente quer que essa pessoa cresça. A gente quer o melhor para essa pessoa. A gente quer que ela evolua, que ela siga, né, feliz. E era isso que Jesus queria para os seus discípulos. E é isso que ele quer para cada um de nós. Por isso que essa recomendação de guardar os mandamentos, ela tinha o objetivo, né, de fazer com que aqueles discípulos crescessem espiritualmente, principalmente, e que dessem continuidade, né, à sua missão de levar a palavra de Deus a todas as pessoas do mundo. E além dos discípulos, nós lembramos também da figura de Paulo, né, o apóstolo Paulo, que levou a palavra de Deus também para além da Judéia, para além daquele povo. Ele levou a palavra de Deus para aqueles povos que não conheciam Deus, para os gentios, que não acreditavam num Deus único. Então, nós estamos aqui principalmente por causa desses missionários. E nós temos conhecimento de Jesus porque eles não desistiram e guardaram esses mandamentos. Então, Jesus queria principalmente que eles crescessem e que fossem os seus continuadores. E nessa passagem que nós lemos no item 3, Jesus procura consolar um pouco o coração desses discípulos. Porque se a gente for ao capítulo anterior do Evangelho de João, João vem narrando o que acontece antes dessa passagem, na última ceia que Jesus fez com os seus discípulos. Então, nessa última ceia, Jesus começa a preparar o espírito desses discípulos para todos os acontecimentos que viriam em seguida, que seriam acontecimentos muito dolorosos. Jesus faz aquela lavagem dos pés dos apóstolos, né, dando um exemplo de humildade, dizendo que o servo não é maior do que o seu senhor, que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o servidor de todos. Jesus afirma também que um dos discípulos iria traí-lo. Ele fala também que ele não estará mais com os discípulos. Então, Pedro pergunta, para onde é que o senhor vai? E ele disse, para onde eu vou, você não pode me seguir, mas um dia você me seguirá. Então, os discípulos foram ficando um pouco acabrunhados com essas informações, né? Eles foram se entristecendo, né? Como assim? Eles ficariam sem aquele mestre querido junto deles? Como assim um deles iria trair Jesus? Como assim Jesus vai para um lugar onde nós não poderemos ir? Então aquilo foi criando uma certa perturbação no coração daqueles discípulos. Então Jesus fala, né, essa passagem que nós trouxemos. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele enviará um outro Consolador.
Ele enviará outro Consolador, porque Jesus é o Consolador por excelência. Ele é o primeiro Consolador. Então, no nosso estudo, a gente foi refletindo assim, por que Jesus é o Consolador? Né? Por que ele é o Consolador por excelência? Em primeiro lugar, Jesus nos apresentou Deus como Pai pela primeira vez. Até então, as pessoas entendiam Deus como um ser punitivo. Elas entendiam Deus como um ser que tinha características humanas. Então, Deus sentia ira, Deus se vingava, Deus punia, era chamado Senhor dos Exércitos. Então, era uma visão de um ser punitivo e que deveria ser temido. E Jesus vem, né, e no seu discurso chama Deus de Pai. Pela primeira vez, as pessoas começaram a entender Deus como um pai amoroso, um pai que deseja que seus filhos cresçam. Então, pela primeira vez, as pessoas começaram, né, a entender Deus como uma meta de amor e não como alguém que merecesse ser temido, que também tinha características humanas. E nos apresentando Deus como Pai, Jesus estabeleceu que todos nós somos filhos de Deus e, consequentemente, somos todos irmãos. E naquela época não era assim, havia uma distinção muito clara entre os senhores e os escravos, entre aqueles que tinham posição de destaque e aqueles que não tinham. Infelizmente, na nossa sociedade hoje a gente também vê, né, muito esse comportamento de distanciamento, né, pessoas que ainda se consideram, né, por uma questão social ou por uma questão de liderança ou de cargo profissional, né, se consideram ainda acima de outras pessoas. Mas não é assim. Jesus nos exemplificou chamando Deus de Pai. Se ele é nosso Pai, somos irmãos. E isso foi trazendo um consolo, principalmente para aqueles mais pequeninos, que eram aqueles que ouviam as pregações de Jesus. Porque aqueles que estavam, né, no sinédrio, que estavam nos cargos mais altos da sociedade, esses não tinham o coração aberto para receber. A maioria deles, a gente não pode, né, generalizar nunca, mas a maioria deles não tinham o coração aberto para receber a mensagem, a boa nova que Jesus trazia. Mas os mais humildes, sim. Então, para aquele povo que se sentia oprimido, Jesus foi trazendo uma palavra consoladora. Jesus também apresentou o reino dos céus, né? O reino de Deus como um lugar de paz, um estado de espírito de paz, de alegria, de maior felicidade do que esse onde nós estamos. E essa perspectiva, né, de um reino que podemos acessar de acordo com as nossas obras, né, porque vamos lembrar que Jesus falou a cada um segundo as suas obras. Então, somos nós que construímos a nossa entrada nesse reino mais feliz. Se é a cada um segundo as suas obras, eu sou o responsável pelo meu ingresso, digamos assim, nessa situação mais feliz. Então, Jesus também trouxe, né, essa boa nova de que existe, né, um reino dos céus, existe um lugar onde podemos ser mais felizes, a partir do momento que nós também façamos a nossa parte. Então, isso foi tão inovador e tão consolador que nós temos a informação dos mártires, né, que eram supliciados no circo, mas que entravam cantando. E isso surpreendia o povo na época, né? Como assim? Eles serão mortos pelas feras no circo, mas entram cantando. Porque tinham a certeza das promessas de Jesus no ingresso desse reino.
Então, Jesus é o nosso consolador por excelência. E, além disso, Jesus foi o primeiro a nos mostrar que a vida continua, porque depois da sua crucificação, ele aparece materializado aos seus discípulos. Nós lembramos daquela passagem, né, em que estavam as portas do lugar onde eles se encontravam, né, depois da crucificação de Jesus, eles ficaram com medo dos judeus, com medo de serem perseguidos. Então, eles se reuniam em locais secretos, fechavam a porta, ninguém sabia que os discípulos estavam ali. Mas, estando fechadas as portas, Jesus aparece no meio deles. Então, Jesus nos mostrou que a vida continua, mesmo após a morte. Foi Ele que nos mostrou. Então, esses fatos, né, essas perspectivas foram trazendo um consolo àquele povo. Mas Jesus sabia que, com o passar do tempo, a sua mensagem seria esquecida e seria deturpada. E aí, durante, né, a evolução da humanidade, durante o passar dos anos, nós assistimos fatos muito lamentáveis na história da humanidade em função de terem sido deturpadas as palavras de Jesus, como, por exemplo, as cruzadas, que aconteceram do século XI até o século XIII, e a Inquisição, que durou do século XII até o século XIX. Então, foi muito tempo de equívocos, né, e de fatos lamentáveis que levaram a humanidade, né, a ficar um pouco descrente da religião. E então, com o crescimento e o progresso da ciência, a ideia da existência de Deus e de que havia algo além da matéria foi ficando cada vez mais distante. E nós começamos, né, a observar o crescimento de doutrinas materialistas. No desenvolvimento, né, das ideias, esse materialismo foi crescendo. E foi então que Deus permitiu, né, conforme Jesus havia previsto naquela sua fala, na última ceia com os apóstolos, Deus permitiu a chegada desse outro Consolador que Jesus nos promete em meados do século XIX, com a missão de ensinar todas as coisas e de relembrar aquilo que Jesus tinha dito e que seria esquecido. E esse Consolador prometido é a doutrina espírita, que chega em meados do século XIX. Porque esse é o objetivo da doutrina, né? É fazer com que nós possamos entender a mensagem do Cristo sem alegorias, sem nenhuma figura, de uma maneira clara e objetiva. E relembrar o que ele disse. Porque ao longo do tempo isso foi deturpado e esquecido. Então, no item 4 do Evangelho, esse item 4 é uma fala de Kardec, né? Ele vem comentando o que Jesus disse, né? E que está no item 3, o que Jesus disse sobre o Consolador prometido na última ceia com os apóstolos. Então, Kardec começa assim, ele diz que Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro ainda para compreender. Então, naquela época, Jesus não podia falar claramente do mundo espiritual como nós conhecemos hoje a partir da doutrina dos Espíritos. As pessoas ainda não estavam maduras o suficiente para receber aquela informação. E por isso Jesus falava por meio de parábolas, por meio de histórias. Porque, vejam bem, era uma sociedade em que a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. Isso era algo muito restrito, né, aos iniciados, às pessoas que estavam sendo preparadas para serem sacerdotes, né, aos componentes do sinédrio. Então, as pessoas do povo não tinham acesso a isso. Então, Jesus, né, ele ensinava pela forma oral. Ele falava às pessoas e falava por parábolas, para que elas pudessem compreender. Mas todos os ensinamentos de Jesus, eles visavam a vida futura. Falavam para a gente sobre
o preparo que nós precisaríamos ter com o espírito que continua depois da morte. Agora, essa clareza que temos hoje, nós temos graças à doutrina espírita. É ela que nos trouxe, através do ensino dos espíritos, as explicações de alguns trechos da fala de Jesus que não ficaram bem compreendidos por nós. Então, Kardec nos apresenta nesse item 4 o porquê que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Em primeiro lugar, a doutrina espírita chama os homens à observância da lei. Se é cada um segundo as suas obras, né? A cada um segundo as suas obras, eu preciso observar a lei de Deus para que as minhas obras elas sejam coerentes com o meu estado mais feliz em uma outra existência. Se eu desejo, né, estar mais equilibrado, se eu desejo estar em um futuro, depois que eu deixar este planeta, né, se eu desejo estar melhor, eu preciso fazer por onde? Eu preciso observar a lei de justiça, amor e caridade. Então, o Espiritismo vem a todo instante nos chamar à observância dessa lei. Abre os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras e sem alegorias. Então, a doutrina espírita não traz mais parábolas. Já nos fala claramente. Porque nós já estamos, enquanto humanidade, nós já estamos prontos para ouvir essas informações. Nós já evoluímos o bastante para entender. Então, já que nós evoluímos, isso já nos é oferecido. Não adianta a gente querer dar para uma criança que não tem nem os dentinhos uma comida sólida. Ela não vai conseguir digerir. E a mesma coisa é para nós enquanto humanidade. Enquanto nós não tínhamos condições intelectuais, morais, espirituais, evolutivas para entender com clareza a mensagem de Jesus, Jesus trouxe historinhas. E ele trazia as parábolas nessas histórias com elementos do povo. Então, como era uma sociedade rural, Jesus trazia elementos rurais para que as pessoas pudessem se identificar. Mas hoje, depois, né, de séculos de evolução, nós já conseguimos compreender melhor. Então, a doutrina espírita não traz mais alegorias, fala claramente. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Então, não é mais mistério de Deus, a gente já tem a informação, não só pelas obras básicas da doutrina espírita, mas também as obras complementares, né? As obras psicografadas principalmente por Chico Xavier, as obras de André Luiz, de Emmanuel, e também por Divaldo Franco, né? As obras de Joana de Ângeles, que é sua mentora, e tantos outros espíritos benfeitores que nos trouxeram também informações que nos esclarecem, né? Então, a doutrina espírita traz, né? Levanta o véu que foi lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, através do estudo da doutrina espírita, eu consigo entender por que determinada situação está acontecendo comigo hoje. Se Deus é amor, Ele me ama e me quer feliz, se hoje eu vivencio, né, uma situação que não é feliz, que não é boa para mim, isso há de ter uma causa justa. Ou é em função de atos que eu pratiquei em outras existências, ou nessa mesmo, né? Se eu nessa encarnação não conseguir ainda, né, estar de acordo com a lei de justiça, amor e caridade, eu vou sofrer as consequências disso, porque, como Jesus disse, a cada um segundo as suas obras, né? Então, se hoje eu sofro, ou é algo, né, que eu plantei em outras existências e hoje eu estou colhendo, ou nessa existência mesma,
Ou foi alguma prova que eu solicitei enquanto estava na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, antes de encarnar, para que eu pudesse evoluir? Nós precisamos lembrar que a doutrina espírita nos trouxe a informação de que o nosso objetivo, enquanto encarnados, é progredir, principalmente espiritualmente. Então, no plano espiritual, eu posso ter tido um entendimento assim, não, para eu poder progredir nesse ponto, eu preciso passar por essas e essas e essas e essas provas. Então, na programação da minha encarnação, há certas provas que hoje eu estou vivenciando. Então, isso começa, se a gente se dedicar e refletir a respeito, isso começa a tirar o caráter de desespero. É claro que a gente continua tendo as nossas dificuldades, né? Por exemplo, se a gente chega no momento da despedida de um ente querido que parte desse mundo pelo fenômeno natural da morte, nós vamos continuar sentindo saudade, vamos chorar, mas nós não vamos nos revoltar. Porque é um processo natural, a gente já consegue entender. Então, esse é um dos consolos que a doutrina espírita nos traz. Que um dia nós vamos reencontrar essas pessoas. Elas não estão perdidas para sempre. E aquilo que nós vivemos com elas vai continuar. Porque o amor verdadeiro, os laços verdadeiros de afeto, eles não se quebram, continuam. Então, esse é o consolo que a doutrina espírita nos traz. E no final desse item 4, Kardec resume esse aspecto de consolação da doutrina espírita, dizendo assim: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Quantos de nós já não pensamos, né? Por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? Para onde é que eu vou depois que eu desencarnar? Da onde é que eu venho? Por que eu tenho essas e essas características? Né? Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer. E é esse esclarecimento que nos traz o consolo. Mas refletindo sobre essa palavrinha consolo, qual é o consolo que nós esperamos de Jesus na maioria das vezes? Né? Que tipo de consolo nós esperamos e qual é o consolo que Jesus nos oferece? Então, na maioria das vezes, quando nós estamos sofrendo, a gente sempre quer que Jesus tire as nossas dores, que acabe com as nossas dores. Então, a gente pede a Deus que nos livre dos nossos desafetos, que nos livre daquela determinada enfermidade, que nos livre daquela situação dolorosa ou difícil pela qual nós estamos passando, né? Que acabe com a nossa dificuldade. Então, na maioria das vezes, a gente pode derrapar para esse tipo de pensamento, né? De querer ser consolado para termos uma vida sem dificuldade, sem aborrecimento, sem dores. Mas nós sabemos que não é assim. O consolo prometido pelo Cristo vem do esforço próprio de cada um de nós. Mas como assim, né? Jesus nos consola a partir do esforço próprio. Então vamos começar a refletir um pouco sobre as bem-aventuranças. Aqueles que quiserem depois ler mais sobre as bem-aventuranças, elas estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 3 a 10. Então a gente vai ler as bem-aventuranças e nós vamos comentar um pouquinho sobre elas. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então vamos refletir um pouquinho. Jesus diz que bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quem são os pobres em espírito? Os pobres em espírito são aqueles que são os humildes. São aquelas pessoas que sabem e se comportam, né, sabendo que não são melhores do que os outros, que estão abertas a aprender com os outros, que não são orgulhosas a ponto de acharem que não precisa aprender mais nada. Esses são os humildes. E para que a gente possa ter como consolo o reino dos céus, porque Jesus diz aqui, bem-aventurados, então felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, para alcançar o reino dos céus, eu preciso ser humilde. Eu preciso me esforçar em cultivar dentro de mim a humildade. Eu preciso me esforçar em afastar de mim os pensamentos e comportamentos orgulhosos. Se eu os tenho, eu preciso pensar e me esforçar para ser diferente, para ser o oposto, para ser pobre em espírito, para ser humilde. E nesse esforço, eu cresço, porque eu começo a desenvolver em mim a virtude da humildade, que vai fazer com que eu tenha uma situação mais feliz, que aqui Jesus caracteriza como reino dos céus. Ele fala assim também, ó, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Todos nós erramos, né? Acho que aqui todos nós concordamos que em algum momento das nossas vidas nós erramos e vamos errar ainda muito, que a gente ainda não é perfeito, certo? Então, já que nós não somos perfeitos, nós ainda vamos errar muito. Então, como nós vamos errar e já erramos muito, nós precisamos de misericórdia. Principalmente misericórdia do alto. Então, Jesus diz aqui que felizes são os misericordiosos, porque eles vão receber a misericórdia. Mas para eu receber a misericórdia, eu preciso ser misericordioso. Eu preciso me esforçar por exercer a misericórdia. Então, essa reflexão de que eu sou uma pessoa ainda imperfeita, que eu vou errar e preciso de misericórdia, precisa me levar a um comportamento de misericórdia para com aquele que erra comigo. Porque se eu erro, ele também vai errar. Se eu erro com ele, entendem essa reciprocidade? Se eu erro com ele, ele também vai errar comigo em algum momento. E se eu preciso de misericórdia, o outro também precisa. Então, precisa partir de mim a atitude de misericórdia para com aquele que errar comigo. E dessa forma eu cresço, cultivando a virtude da misericórdia. E serei feliz porque alcançarei misericórdia. Então, percebem que as bem-aventuranças trazem no íntimo, né, no entendimento delas, uma proposta para nós de esforço íntimo para nos melhorarmos. Jesus diz também assim, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se eu quero ser chamado filho de Deus, e quero, né, de minha parte, um dia ingressar nesse reino de céu, de felicidade, de amor que Jesus me prometeu, eu preciso cultivar a paz. Eu preciso cultivar a mansuetude, preciso ser manso. E vejam bem, cultivar a paz e ser manso não é ser omisso e não é ser submisso, mas é não querer resolver as coisas sempre brigando. É saber se colocar, é saber falar com o outro, tendo uma atitude de respeito ao outro, assim como nós queremos que o outro também tenha uma atitude de respeito para conosco.
Então, cultivar a paz é uma proposta que Jesus nos faz nas bem-aventuranças. Então, felizes serão aqueles que cultivam a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E ao cultivar todas essas virtudes, eu me consolo, porque eu cresço espiritualmente. Aquelas dificuldades que antes me atingiam com toda a sua força, começam a diminuir um pouco, porque eu começo a ter certa compreensão das coisas. Eu começo a me fortalecer como espírito para enfrentar as dificuldades que aparecerão sempre na nossa vida, enquanto estamos aqui em progresso, enquanto estamos encarnados em um planeta de provas e expiações. Então, a proposta de Jesus é de crescimento espiritual para todos nós, assim como ele propôs isso aos seus discípulos. Guardai os meus mandamentos. Então, a proposta também é para nós. Guardai os meus mandamentos, procurai se esforçar para desenvolver essas virtudes, para que vocês possam receber o consolo. Porque como é que eu quero receber o consolo, principalmente, do plano espiritual maior, dos benfeitores, se o meu pensamento não sintoniza com isso? Se eu tenho pensamentos de ódio, de mágoa, de vingança, de inveja, como eu vou receber as orientações que nos chegam sempre do plano espiritual e receber esse consolo que eu preciso, se eu não estou fazendo por onde? Se eu não estou preparando o meu espírito para receber essas orientações? Se eu ainda estou escolhendo caminhos que já não me cabem mais? É uma questão de sintonia. Então, meus irmãos, cada uma das bem-aventuranças é um convite para o esforço nosso, a cada dia. É claro, que nos é lícito, nos é permitido pedir a Deus consolo quando nós estivermos, em uma situação difícil, dolorosa. Quem de nós já não pediu a Deus para ser consolado, porque está triste ou tem alguma situação que não sabe como resolver, A gente pode fazer a nossa prece a Jesus, aos benfeitores, a Deus, quando nós estamos tristes, abatidos, pedindo consolo, pedindo que Ele nos ilumine, para que Ele nos fortaleça. E se nós estamos na luta de cada dia fazendo a nossa parte, esse consolo nos vem. Basta que a gente preste atenção. Esse consolo do alto pode vir por uma energia de calmaria que subitamente nos vem, ou de uma intuição, de um caminho que nós podemos seguir para resolver determinado problema, através da palavra de um amigo, através de uma leitura edificante. Porque a gente sempre é atendido, desde que a gente também esteja no esforço. Nós não podemos esperar uma encarnação de sombra e água fresca, em um planeta de provas e expiações, que é um planeta abençoado, porque nos acolheu, nos recebeu, e é nele que nós temos as nossas oportunidades de crescimento. É neste planeta que nós estamos encarnados com as pessoas com as quais a gente precisa se resolver, se entender, criar laços de afeto e progredir. Então, graças a Deus, nós estamos nesse planeta, mas ainda é uma situação em que nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Então, a gente precisa estar fortalecido na fé. A gente precisa lembrar da frase, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, o céu vai me ajudar, mas eu também preciso me ajudar. E aí a gente pode pensar assim, mas eu já estou sofrendo, eu já estou passando uma situação tão dolorosa, ainda tenho que fazer esforço. E aí, durante o nosso estudo, nós lembramos de duas histórias. Uma é uma anedota e outra é uma história que aconteceu com o Chico. Na anedota,
dizem que um homem estava numa cidade, e essa cidade, né, a localidade onde ele estava, começou a sofrer uma enchente e a água começou a subir. E aí bateram na casa desse homem falando para ele sair da casa porque haveria uma enchente. E aí ele pensou assim, não, Jesus vai me salvar. E a água começou a encher, ele teve que sair de casa. Subiu numa árvore. Passou uma pessoa de barco, chamando ele para poder ele sair daquela situação. E ele fala, não, eu vou ficar aqui porque Jesus vai me salvar. E a água subiu mais ainda, e ele subiu mais ainda nos galhos da árvore. Passou um helicóptero, oferecendo ajuda, oferecendo resgate àquele homem. Mas ele recusou, falando assim, Jesus vai me salvar. E aconteceu que a água subiu demais e ele morreu afogado. E quando ele chegou no plano espiritual, encontrou Jesus. E aí reclamou com Jesus, né? Mas eu achei que o Senhor ia me salvar. E aí Jesus disse assim, meu filho, eu mandei até um helicóptero para te salvar. Você que não fez o movimento de aceitar. Então nós precisamos fazer a nossa parte. E a outra história foi que Chico disse, Chico era um homem com muitos problemas de saúde, né? Quem conhece a história do Chico sabe, ele tinha, não era só o problema no olho, ele tinha diversos problemas de saúde. Mas aquele problema no olho dele doía muito, o olho sangrava e atrapalhava na tarefa também, né? Era algo muito incômodo para ele, tinha muitas dores. Então um dia Chico falou para Emmanuel, Jesus podia me curar, que Jesus não curou tanta gente, né? Jesus poderia me curar. Então, Emmanuel pediu que ele abrisse o Evangelho. Quando Chico abriu o Evangelho, caiu nesse capítulo que nós estamos lendo, Cristo Consolador, no item 1, que diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, Emmanuel falou para o Chico, né? Você leu aí? Eu vos aliviarei. Jesus não prometeu curar, nos livrar das dores. Mas ele prometeu nos aliviar, mas a gente precisa ir até ele. Então, sempre existe a proposta de um movimento de nossa parte. A gente não pode esperar cair do céu essa ajuda. Nós precisamos estar em movimento. E em movimento, principalmente, para o nosso benefício. E para o nosso benefício espiritual. E a partir do momento em que a gente cresce, a gente consegue ajudar o outro a crescer também. É um movimento natural. Então, meus amigos, a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa palestra. O nosso esforço próprio, né, vai fazer com que, não só com que a gente encontre o amparo de Jesus, mas que a gente também encontre as soluções que a gente está precisando em todos os nossos momentos. Jesus mesmo disse, isso está no Evangelho de João, no capítulo 14, já no primeiro versículo, ele disse que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele fazia e ainda mais. Mas a gente precisa cultivar a nossa fé, a gente precisa cultivar o nosso crescimento espiritual. Então, para a gente, né, já caminhar para o nosso encerramento, eu trouxe aqui uma mensagem do livro Fonte Viva, que é uma psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No capítulo 162, Emmanuel diz assim, ele é intitulado Dentro da Luta. Esse livro, Fonte Viva, Emmanuel pega um trechinho, né, do Evangelho ou então das cartas de Paulo e tece um comentário a respeito. Então, o trecho que Emmanuel escolheu é uma fala de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 15. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, Jesus disse isso no momento em que ele orava a Deus antes de ser preso. Pelos discípulos, por aqueles que foram tocados pela sua palavra. Então, Jesus faz uma oração a Deus, que na Bíblia, se eu não me engano, está com o título de oração sacerdotal.
Então Jesus diz isso: não peço para que os tires do mundo, mas para que os livre do mal. Então Emmanuel diz assim: não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não perca as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-los. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhes-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Então, o Emmanuel aqui, ele deixa uma série de orientações para a gente enquanto nós estamos aqui na nossa luta do dia a dia. Então, ele diz para a gente não pedir o afastamento da dor, mas para que a gente peça a fortaleza que a gente precisa para enfrentar aquela situação com dignidade, aprendendo com ela, porque cada dificuldade traz para nós um aprendizado. Aquela criança que tem dificuldade de ler, quando ela aprende a ler, ela nunca mais esquece. Mas é uma dificuldade para ela, não é? Imagina só se ela tem dificuldade para ler, então vamos deixar ela sem ler, para que ela não tenha dor, para que ela não passe por essa dificuldade. Não vai ser ruim para ela no futuro não conseguir ler, aprender, evoluir. Então toda dor, ela tem uma razão de ser na nossa vida. Nós não estamos aqui fazendo apologia à dor. Nós não estamos querendo dizer assim, não, é bom sofrer, todo mundo tem que sofrer mesmo e tal. Não é isso. Deus é amor, né? João já disse para nós, Deus é amor. E se ele é amor e é o nosso Pai, ele quer o melhor para nós, sempre. Né? Um pai na terra, né? Imperfeito que ainda é. Ele não quer sempre o bem para o seu filho. Então, imagina Deus conosco. Né? Ele quer o nosso bem. Mas a gente, às vezes, escolhe caminhos meio complicados, meio tortuosos. A gente, às vezes, precisa passar por determinadas situações para que a gente cresça. Como o exemplo da criança que precisa se esforçar para aprender a ler, vai ler errado primeiro, né? Algumas palavrinhas não vão sair boas, até que com a constância, com a frequência do estudo, ela vai sair lendo perfeitamente. Então, Emmanuel diz para a gente, né? Para a gente rogar forças para suportar as dificuldades com coragem e com heroísmo, para a gente não perder as lições, né? Outra coisa que ele coloca assim para a gente, para não exigir a expulsão do adversário. Então, se a gente tem alguém que é o nosso adversário, ou então, às vezes, né, adversários até no plano espiritual, as pessoas, né, do nosso convívio espiritual que podem, talvez, em algum momento, querer o nosso mal, ele nos orienta para que a gente
não exija a expulsão desse adversário, para que a gente deve pedir recursos para que nós nos elevemos, para que nós sejamos melhores. Porque aquele adversário, quando vê que nós nos modificamos, que nós estamos buscando coisas melhores, ou ele desiste, ou ele passa a refletir sobre a condição dele também. E deixa de ser o nosso adversário. Divaldo Franco tinha um adversário espiritual que ele chamava de o Máscara de Ferro, que o perseguiu por 40 anos. Era um espírito que tinha uma desavença com Divaldo Franco de outras existências e que perseguia Divaldo, né, ferozmente. Mas durante esses 40 anos, o que ele observou no Divaldo? O esforço dele em fazer o bem, se melhorar. Né? Divaldo, junto com o seu amigo Nilson, montou a Mansão do Caminho, acolheu tantas crianças, né? e idosos, enfim, é um trabalho social belíssimo na Bahia. E no momento em que Divaldo acolhe mais uma criança que foi deixada na porta da Mansão do Caminho, esse espírito resolveu mudar de vida e deixar de perseguir o Divaldo, porque aquela criança era a reencarnação da sua mãe, que Divaldo estava acolhendo. Acolhia sem nenhuma prerrogativa, sem nenhuma condição. Acolheu e amou. Então, meus amigos, finalizando aqui o nosso estudo, nós desejamos que todos nós possamos ser fortalecidos na nossa coragem, na nossa fé, diante, né, das dificuldades que todos nós temos e que não cabe a ninguém, né, nenhum de nós, julgar a dificuldade do outro. Que aquilo que é algo pequenino para mim, para o outro pode ser uma coisa muito grande, muito difícil e vice-versa. Né? O que nos cabe, na verdade, é auxiliar-nos mutuamente. Então, que nós possamos pedir sempre a Jesus essa fortaleza, essa coragem, para que a gente possa enfrentar com dignidade as dificuldades, passar por elas e aprender com elas. Para que de nossa parte, além dessa fortaleza espiritual, que com certeza nós vamos conseguir, possamos ajudar aqueles que ainda não têm, né? Essa coragem, essa fortaleza, para que a gente possa aos poucos construir a fraternidade, né, que esse mundo está precisando. Então, nós agradecemos muito a atenção, agradecemos aqui o convite da casa por estarmos hoje aqui na Seara e esperamos ter trazido, né, algumas reflexões úteis para todos nós. Muita paz para todos. Obrigada.